Como diminuir as dificuldades do isolamento social? A primeira coisa a ser feita é identificar de quais dificuldades nós estamos falando. Dizer simplesmente, tá difícil, não é suficiente. Quando nós identificamos uma coisa e damos nome a ela, nós sabemos exatamente com o que nós estamos lidando e fica mais fácil também identificar o que é possível fazer para que as coisas se modifiquem. O fato é que a maioria de nós brasileiros mora com alguém, com uma ou com mais pessoas. E é uma minoria só que mora sozinho. Portanto, esse distanciamento social que foi proposto para todos nós por conta da pandemia, nos afastou realmente das pessoas, socialmente falando, mas aumentou a proximidade com as pessoas dentro da nossa casa. As coisas mudaram do dia para a noite, não houve tempo de nós nos adaptarmos a essa nova condição. De repente, a situação se configurou ali na nossa frente e nos vimos assim, com essa nova realidade que existe de nós. Exige de nós flexibilidade, exige de nós paciência, tolerância e realmente está sendo bastante difícil lidar com tudo isso. Por conta disso, o que aconteceu? Nós começamos a prestar mais atenção às pessoas da nossa casa, aos defeitos delas, às nossas próprias sombras, às sombras do outro, e isso realmente começou a saltar aos nossos olhos. É como se nós resolvêssemos colocar uma lupa sobre esses acontecimentos e sobre essas pessoas. E uma lupa é uma lente de aumento, né? Tudo que eu olho com uma lupa cresce, fica grande, fica maior diante dos nossos olhos. E fazer o quê, né? Essa é a nossa realidade nesse momento, ou pelo menos é a realidade para muitos de nós, e não há muito o que fazer em contrário. Então, cada um de nós vai vivenciar isso de uma maneira muito particular. E eu te pergunto, como que você está se sentindo neste momento de distanciamento social? Neste momento que está sendo pedido a cada um de nós ficar em casa, sem ficar saindo muito, sem só saindo para as coisas essenciais. Está se sentindo isolado? Está se sentindo enclausurado, preso, confinado, solitário? Pois é, a gente está te perguntando isso porque tem uma coisa que você precisa saber. Não é exatamente o que está acontecendo que traz a dificuldade, mas é a maneira como você está interpretando e dando sentido para esses acontecimentos. É isso que faz toda a diferença, isso muda tudo. Então, se você está se sentindo preso, enclausurado, isolado, as suas ações, os seus sentimentos, a sua tomada de decisão parte dessas percepções. E as dificuldades vêm daí, não é exatamente do que está acontecendo. Então, o que é preciso fazer? Mudar o olhar, mudar a forma de ver esse momento. E a boa notícia é que nós podemos fazer algumas escolhas bem conscientes para auxiliar essa mudança de olhar, e isso sim é o que vai nos ajudar a lidar com as dificuldades que estão vindo desse momento de distanciamento social. E vai tornar esse momento para você mais criativo, mais produtivo, um momento de crescimento para todo mundo. Então, esse tempo de distanciamento social, ele pode ser um tempo de guerra, como algumas pessoas têm dito, mas pode ser um tempo de muita paz e realmente de crescimento para todo mundo. É o significado que nós estamos dando para cada uma dessas coisas é que faz com que elas sejam de um jeito ou de outro e faz também com que elas fluam ou não. Nós listamos 4 itens, 4 situações que a gente tem certeza que vai te ajudar a lidar melhor com esse momento. A primeira delas é que precisa haver um respeito à hierarquia. O que é hierarquia, né? Os mais velhos têm prevalência sobre os mais novos. Então, as opiniões dos adultos prevalecem sobre a opinião dos adolescentes e das crianças. E isso precisa ser respeitado. E também o cuidado, né, aos grupos de risco. Então, se na sua casa, com quem você convive, tem pessoas idosas ou pessoas que pertencem por doença prévia ao grupo de risco, isso também precisa ser respeitado. Outra coisa, o respeito às funções. Lembrar que a casa é uma espécie de comunidade, uma cooperativa, onde cada um tem uma função e precisa exercer a sua função da melhor maneira possível. Quando você divide as tarefas da casa com as pessoas com quem você convive, os cuidados com a casa, o consumo consciente dos recursos, tudo isso também faz com que as coisas fluam melhor. Outra coisa, o respeito ao espaço individual e ao espaço comum da casa.
Em algumas casas, as pessoas têm quartos separados, tem a sala, que é uma área comum, tem lugar não que as pessoas estão todas no mesmo ambiente, mas mesmo assim, cada um tem o seu cantinho, cada um tem o seu espaço. E quando a gente consegue respeitar isso, a coisa flui de uma maneira bem mais tranquila, porque o respeito é a base para um bom relacionamento. De novo, falando em respeito, quarto item que nós trouxemos, o respeito ao tempo de cada um e ao tempo de cada coisa. Lembrar que cada um de nós tem um jeito de lidar com as coisas, tem o seu próprio tempo de fazer as coisas, mas nós não estamos de férias. Então é importante manter uma rotina saudável. Eu e a Sandra compartilhamos muito dessa ideia. Cuidar da casa, das tarefas da casa, determinar um tempo para o trabalho. Tem gente que está fazendo o trabalho de casa, está trabalhando de casa. É importante ter pausas, porque em casa a gente pode esquecer de fazer as pausas necessárias para se alimentar, para descansar. Importante ter um tempo juntos, porque não é porque estão todos na casa que está tudo harmonioso. Às vezes nós precisamos desse tempo juntos para nos harmonizarmos. Manter uma rotina de exercícios físicos. Faça uso das redes sociais, faça uso dessa era digital onde tem exercícios físicos no YouTube, no Instagram, não dá para sair, faça em casa, isso é importante para manter a saúde mental e física. Cuide também da sua alimentação, cozinhe, porque quando a gente está de férias, a gente tem uma tendência a comer bobagens. Nesse período aqui, como não é férias, mantenha uma alimentação saudável. Tudo isso vai facilitar o seu retorno às atividades quando esse período terminar. Para algumas famílias, funciona muito sentar para conversar sobre tudo isso que a gente está propondo aqui. Então, nós temos algumas dicas bem práticas para você usar nesses momentos de conversa. E lembre depois, quando você estabelecer as decisões e as regras, de deixar isso visível em algum lugar. Escrever numa folha de papel, colocar lá na porta da geladeira ou num quadro, é importante para que todos se mantenham cientes das decisões. Então, na hora de conversar, decida um assunto de cada vez, escolha um assunto para conversar e decidir, apenas um de cada vez. Seja empático, coloque-se no lugar do outro para entender a pessoa que está ali, o seu interlocutor, de uma forma mais saudável. Use a comunicação não violenta, fale como você se sente ao invés de acusar ou criticar a outra pessoa. Pessoas que se sentem atacadas tendem a atacar também e pode virar uma briga. Seja tolerante, tá difícil para todo mundo, independente da idade. De fato, todos nós estamos tendo algum tipo de perda e tudo isso é muito estressante para nós. Então, desenvolva a tolerância. Outra coisa, aprenda a pedir desculpas e mudar de atitude. Não basta somente pedir desculpas, precisa ter uma mudança na sequência. Em caso de dúvida, surgiu um conflito, respira, toma seu tempo e dê razão para o outro. Se for uma coisa muito importante que ainda precisa ser resolvida, volte ao assunto em outro momento quando os ânimos tiverem se acalmado. É isso. E se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, deixa os seus comentários. Se você tiver dúvidas, deixa aí nos comentários pra gente que a gente responde. E compartilha. O bem que a gente recebe é o bem que a gente compartilha. Quando você compartilha, outras pessoas têm acesso a essas informações. Lembre-se também de se inscrever nas nossas redes sociais para continuar recebendo o nosso conteúdo. Foca no que funciona.